Beleza. Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí nesse momento em que nós estamos passando por essa situação sanitária grave aí no mundo, né? Então, queria iniciar essa fala de hoje nossa aqui, agradecendo principalmente aí o pessoal da Apiagre e o Éder, que estão organizando essa possibilidade dessa série de lives para a gente passar para vocês, né? Assim, apesar do distanciamento social que nós estamos passando, a gente acaba se sentindo um pouquinho mais perto e também tendo a oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação e trocar experiência com vocês aqui, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder começar essa fala. E eu queria, antes de mais nada, antes da gente começar, eu devo falar isso algumas vezes ao longo da apresentação, nós temos no canto superior da tela aqui, em algum lugar, não sei se no direito ou no esquerdo, um QR Code, né, que ele é um espacinho, então, que o pessoal teve uma ideia muito legal de usar essas lives para também abrir a possibilidade da gente receber algumas doações aqui no PicPay, que vão diretamente para instituições de caridade que estão ajudando as pessoas carentes nesse momento que nós estamos passando. Tá? Então, se vocês puderem, qualquer ajuda é muito bem recebida do fundo do coração e tenho certeza que vai ajudar também muitas outras pessoas. Bom, pessoal, quando a gente fala, ou a gente começa a pensar, então, no tema, né, biodiversidade de abelhas, tem uma série de informações que vêm aí à nossa mente e que acabam por se sobrepor e muita coisa a gente acaba não sabendo, não tendo a noção do que efetivamente é, né? Tenho certeza absoluta que todo mundo aqui que um dia já foi falar de abelha em qualquer lugar e para qualquer pessoa, chegou e pediu para a pessoa imaginar uma abelha, 90% das pessoas imaginou uma abelha apis, né? Uma abelha africanizada. E se você pedir para associar alguma coisa com a abelha, a primeira associação ou é mel ou é ferrão, né? São as campeãs aí. Toda vez que eu vou falar em algum lugar, eu faço esse levantamento e essas são os levantamentos, são as associações campeãs que nós temos aí, né? Mas quando a gente pensa, então, no mundo das abelhas, a gente está pensando numa coisa muito mais diversa e muito mais variável do que isso que a gente está acostumado aqui no nosso mundinho, né? Se a gente for pensar, eu gosto sempre de começar essa fala sobre biodiversidade chamando a atenção e tentando dar um alerta sobre um dos problemas que nós estamos passando aí no nosso mundo cotidiano, né? Além do coronavírus, do Covid-19 que nós estamos sofrendo no momento, a gente já tem levantado essa bola e essa bandeira há bastante tempo, que é com relação à perda de biodiversidade, à perda de ecossistemas que nós estamos enfrentando. Tem um trabalho muito legal, que é esse de 2009, que está aí na tela,
que é o grupo do professor Johan Rockström, e eles trabalham com algumas estimativas, onde eles tentam mostrar o quão profundo a gente pode explorar os recursos naturais da humanidade, do planeta, e ainda assim manter o planeta num habitável e saudável para que nós possamos deixar um mundo razoável para as nossas futuras gerações, tá certo? E ele mede lá uma série de categorias, né? Mas eu queria chamar a atenção para essas três primeiras que estão em vermelhas aqui. Então, a primeira delas é mudanças climáticas, né? Que ele mede aí com concentração de dióxido de carbono na atmosfera. A segunda, que é a taxa da perda de biodiversidade, que ele vai medindo por taxa de extinção, e o ciclo de nitrogênio, que é a quantidade de nitrogênio que a gente remove da atmosfera por ano para uso humano. E se a gente focar na segunda aqui, ó, taxa de perda de biodiversidade, a gente vai ver que ele faz uma estimativa que é o seguinte: o quão grande era essa taxa na época pré-industrial, antes da Revolução Industrial, ou seja, antes de 1800, tá certo? Se você olhar aqui na terceira coluna, aqui, deixa eu tentar meu mouse aqui, ó, temos que nós perdíamos, por ano, a cada 1 milhão de espécies, entre 0,1 e 1 espécie era extinta, tá certo? Ele propõe um limite aceitável, que a gente tenha uma extinção de, no máximo, 10 espécies a cada 1 milhão de espécies que nós temos no planeta por ano. Só que, atualmente, veja, nós estamos numa taxa que é maior que 100. E isso, ele chega a ser alarmante, dado tudo o que nós podemos obter a partir dessa biodiversidade. Se a gente transformar isso num gráfico, veja, esse grande faixa vermelha que nós temos aqui com essa seta, ela mostra o quanto estaria, tá vendo? No centro da figura, em verdinho, seriam os padrões aceitáveis, e o vermelho é o quanto a gente já usou de cada uma dessas coisas. E veja, a perda de biodiversidade está ali explodindo, né? Já está bem além do que do que o planeta poderia aguentar, tá? Se a gente olhar algumas estimativas, até mais antigas, nós temos aí, ó, em torno de 50% das espécies de vertebrados, 12% das espécies de plantas são ou vulneráveis ou quase ameaçadas de extinção, né? E quase sempre, quando a gente pega esse tipo de estimativa de perda de biodiversidade, ela sempre, ou quase sempre, está associada ao aumento da população humana, né, um aumento desenfreado da população humana, associado à alteração ou destruição de hábitat. Ou você desmata porque você quer construir, ou para montar campos de plantação, e por aí vai. Temos uma série enorme de interferências humanas nesses quesitos. Mas sempre isso são os fatores que estão associados a essa perda de biodiversidade, tá? Agora, quando a gente está falando de biodiversidade, eu queria só que vocês tivessem em mente que às vezes a gente pensa um pouquinho, né, em biodiversidade, e sempre a gente está pensando aí em quantidade de espécies, mas olha, essa é a definição internacional de biodiversidade ou diversidade biológica, né? Então, veja, é a diversidade de vida em todas as suas formas, níveis e combinações. Inclui a diversidade de ecossistemas, que a gente não vai abordar hoje aqui, a diversidade de espécies, que é, né, o que a gente pensa mais comumente, que a gente vai trabalhar um pouquinho, e também a parte de diversidade genética, que ficaria muito grande para a gente falar nessa live, então, oportunamente, a gente pode fazer uma nova falando só de conservação e a importância da diversidade genética nesse papel, tá? Agora, bom, nós estamos pensando aqui sobre abelhas. E aí eu pergunto a vocês, né, quem são as abelhas? Porque é muito fácil, a gente trabalha rapidamente quando a gente está pensando,
principalmente meliponicultores, né? Vão pensar, é a minha mandaçaia, é a minha jataí. Agora, se a gente for pegar do ponto de vista biológico, veja, as abelhas, elas estão seguindo uma ordem de classificação dentro aí dos artrópodos, né, e dos insetos, essa ordem dessa classe hexápoda aí. Então a gente vai descendo, são Hymenoptera, Apócrita, Aculeata, até que nós vamos culminar nessas 7 famílias aqui, ó, que são as grandes subdivisões que nós temos hoje e que taxonomicamente são as mais aceitas. Temos, então, Stenotritide, Coletide, Andrênide, Halictide, Melitide, Megaquilide e Apide. Essas seriam as nossas grandes famílias das abelhas. E elas são divididas mais ou menos, a grosso modo, num primeiro momento, pelo tamanho da língua, né? Então, se você pegar as primeiras 5 ali, ó, Stenotritide, Coletide, Andrênide, Halictide e Melitide são abelhas que têm a língua curta, e é curtinha mesmo. Não achei nenhuma foto muito boa para colocar aqui para vocês verem, mas elas são abelhas que são mais basais no ramo evolutivo delas, então elas têm as características das primeiras abelhas que surgiram, que elas tinham a língua mais curtinha. E a família Megaquilide e Apide, elas são as duas que vêm aí, então, com língua mais comprida, né? Que nós vamos ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Quando a gente ainda está pensando em abelhas, a gente tem algumas características que são as características que juntam esses organismos todos e que são comuns às abelhas, que servem, então, para a gente falar, olha, faz isso, tem isso, ela é, então, uma abelha, tá? A primeira delas é uma característica comportamental, que é marcada pelo consumo de pólen por larvas e fêmeas adultas. Se você for olhar, então, a gente voltar aqui no nosso grupo, o que vai acontecer? A abelha, ela é basicamente uma vespa que virou vegetariana, certo? Todas as vespas ali são carnívoras e elas vão se alimentar, obter sua fonte proteica a partir de larvas de outros insetos, de uma série de fontes de alimento, e a abelha optou, então, para que essa fonte proteica viesse do pólen, tá? E o pólen, ele é consumido tanto pelas larvas em seu estágio de desenvolvimento, quanto pelas fêmeas adultas, né? Então, essa é uma característica que é comum a todas as abelhas. Nós também vamos ter aí uma outra característica, e essa é morfológica, que é a presença de pelos ramificados que frequentemente são plumosos, ou seja, aqueles que é o pelo, eles se ramificam e a ramificação se ramifica e assim por diante, né? Se a gente pegar aqui na foto, ó, tem um exemplozinho de os pelos ramificados aqui, tá certo? Então, todos abertinhos, e isso, se a gente comparar com os pelos das vespas, que são ali os organismos mais próximos que nós temos das abelhas, e ela também tem pelos, mas esses pelos são simples, eles não têm as ramificações, né? E eles são, frequentemente, isso é estimado que esses pelos plumosos, eles facilitam a captura e o transporte do pólen quando essas abelhas vão até as flores. Quanto mais plumoso, quanto mais ramificado, mais fácil dos grãos de pólen ficarem presos aí nesses pelos plumosos, nesses pelos ramificados, e a abelha conseguir levar esse recurso, né, de volta para o seu ninho. E ainda, uma terceira característica, que é uma característica morfológica também, é o fato da abelha ter na perna posterior, ou seja, no terceiro par de pernas, uma estrutura que a gente chama de base tarso, mais larga que o tarsômero. Se você olhar essa estrutura aqui, isso é uma perna de uma operária de Apis mellifera, tá certo? Então, nós temos aqui, essa primeira estrutura chama trochanter, a coxa, o fêmur, a tíbia, no caso aqui da operária de Apis, isso é a corbícula, tá certo? E aqui o base tarso
e os tarsômeros seguintes. Então, uma característica que a gente quer saber para descobrir se é abelha é sempre olhar se essa característica aqui, se esse base-tarso, se ele é mais largo que as estruturas que vêm dali para frente, tá certo? Então, essas são as características que a gente consegue fazer aí o agrupamento delas que todas as abelhas têm. A larva come pólen, a fêmea adulta come pólen, tem pelo plumoso e ramificado, e o base-tarso é mais largo que os outros tarsômeros, tá? Então, tudo isso aí, temos uma abelha. Temos abelhas que tiveram alguma reversão? Temos a mumbuca carniceira, por exemplo, que se alimenta de carniça, de animais mortos, né? Mas é uma reversão desse caráter, ela é a filha rebelde, cansou de ser vegetariana e voltou a comer carne, tá? Mas no mais, a maior parte das abelhas, a grande maioria, obtém aí sua fonte proteica a partir de grãos de pólen. Quando a gente vai olhar, pensando na origem das abelhas, a gente tem aí que o fóssil mais antigo descoberto até hoje, ele tem aproximadamente 100 milhões de anos, tá? Ele foi descoberto, as reportagens foram até no começo desse ano, que teve um boom, né, de reportagens quanto à descoberta desse fóssil. Ele foi descoberto na Ásia, e é uma abelha, um organismo que foi descoberto no âmbar, em Mianmar, na Ásia, tá? E é interessante que essa abelha que ficou presa no âmbar, ela tem características aí intermediárias entre vespas e abelhas, ou seja, pega bem um período em que esses organismos estavam passando pelo processo de diferenciação. Embora ela seja mais parecida com as abelhas, ela também tem algumas características aí que lembram características presentes nas vespas, provavelmente que vem do ancestral comum entre os dois grupos, entre vespas e abelhas, tá bom? E dessa fóssil que a gente tem aqui de 100 milhões de anos, a gente tem que hoje no mundo, descritas aí, nós temos em torno de 20 mil espécies, tá? Um número subestimado, né? São 20 mil espécies descritas, ou seja, as espécies que têm nome e são reconhecidas pela ciência, tá certo? Não são exatamente todas as espécies. As estimativas jogam esse número para até 3 vezes mais, 4 vezes mais, né? A gente não tem a certeza exata de quantas espécies a gente ainda não descreveu e nem de quantas a gente deixou de descrever e de conhecer porque foram extintas antes da gente descobrir exatamente que elas eram uma espécie, que elas estavam ali, tá? Dessas 20 mil espécies, nós temos aproximadamente de 80% a 85% delas que têm um modo de vida solitário, né? De 10 a 15 que são abelhas parasitas, ou seja, elas não têm os seus próprios ninhos, elas vão e botam os seus ovos, ovipositam dentro das células de cria de outras abelhas e acabam por... essas larvas acabam por matar os ovos originais da outra abelha e se desenvolvem, e só 5% dessas 20 mil é que são as nossas abelhas sociais, que são as que nós conhecemos mais, né? Então, aí, em torno de umas 1.000 espécies, mais ou menos, que daria esses 5%, né? No Brasil, nós temos em torno de 1.600 espécies descritas no território brasileiro, entre solitárias e sociais, tá? E as estimativas é que nós tenhamos aí em torno de 3.000 espécies que ainda precisam ser descobertas, ou seja, mais ou menos metade a gente tem conhecimento, a outra metade ainda está por ser descoberta, tá? Mas quando eu pergunto para vocês, vamos lá, tem uma coisa que a gente pensa, abelha, eu conheço a abelha, eu sei identificar a abelha, é fácil identificar uma abelha, tá certo? Então, se eu botar essas fotos aqui para vocês, é simples, a maior parte de vocês que está assistindo e tem algum contato com as abelhas, consegue fazer a identificação, tá certo? Essa foto aqui é a Tetragonisca angústula, né? A jataí, e essa outra que tem aqui é uma Melipona quadrifaciata. Veja que os mais
familiarizados conseguem até chegar aí na minha mandaçaia no nível de subespécie, tá certo? Veja as listras ali todas interrompidas, é uma melípona quadrifaciata antidioides. Perfeito. Muito fácil identificar as abelhas? Muito fácil identificar as abelhas. Pois bem, vamos lá. E aí? São abelhas, essas duas amiguinhas que coloquei aqui? Veja, difícil identificar, né? Ela tem mais uma cara de vespa, uma cara de marimbondo, né? Perde essa carinha bonita que a gente conhece aqui, né? Essa carinha de, olha a minha abelha, né? Mas para vocês terem uma ideia da dificuldade que tem de se identificar, essa aqui, que está na nossa esquerda, é do gênero Ileoides, e quando a gente usa ela para fazer tem um relato do professor Lawrence Packer, do Canadá, que ele usa essas abelhas num curso de identificação de abelhas que ele deu. Essa Ileoides, esse curso sempre tem pessoas leigas que nunca viram uma abelha e especialistas em abelhas, tá? Dessa Ileoides aqui, só 57% dos especialistas em abelha conseguem identificar corretamente até o gênero. E essa do lado aqui, que tem cara de vespa, que é uma Euriglossina leiburnensis, só 17% dos especialistas conseguem chegar até a espécie. Então, para você ter uma ideia aí da dificuldade que a gente tem para conseguir fazer a identificação desses organismos, tá? Temos ainda abelhas que são muito diferentes. Por exemplo, essa aqui, Cheromelissa roseni. Vejam, tem alguma coisa fora do lugar aí, né? Temos aqui, então, um par de pernas, dois pares de pernas, o terceiro par de pernas aqui, e veja essa estrutura na boca, aquela que tem aqui na mandíbula, enorme, totalmente desenvolvida, né? Você olha um bicho desses, você fica até na dúvida se ela efetivamente é uma abelha ou não, né? E no fim, sim, ela é uma abelha, ela ocorre no deserto, esse gênero Cheromelissa nos desertos do Chile, tem acho que na Austrália também, e essa estrutura na mandíbula, ela é totalmente adaptada para o acasalamento dessa abelha. Ela acasala no voo e ela usa essa estrutura, então, para segurar a fêmea enquanto no voo, para poder fazer o acasalamento e não perder aí a chance de passar os seus genes para frente, tá? Bom, muito bem. Então, quando a gente pensa em abelhas, temos aí algumas coisas que são mais fáceis, né, da gente, mais familiares, algumas mais difíceis, algumas muito diferentes do que nós estamos acostumados. Se a gente for pensar, podemos pensar em como vivem essas abelhas. De novo, o pessoal que cria abelha sem ferrão já vai pensar em termos de ninho, né? Obviamente, numa abelha que faz ninho em uma cavidade, em geral em oco de árvore, em algum oco pré-existente, um muro, um bloco, uma caixa de força. É muito comum a gente encontrar abelha nesses lugares, né? E a estrutura muito similar a essa daqui. Discos de cria todos na horizontal, né? E os potes de alimento separados e um único buraquinho ou algumas entradas falsas, mas de qualquer maneira uma entradinha que permite com que as operárias entrem aqui e desempenhem o seu papel dentro do ninho, né? Agora, se a gente começar a olhar o universo de possibilidades que nós vamos ter dentro das abelhas, a gente pode, por exemplo, chegar na Apis mellifera, que também é uma abelha que faz ninhos em cavidades, mas que não é obrigatória de fazer ninhos em cavidades, que pode fazer ninhos expostos, como esse aí da foto, tá certo? Então, essa daqui nós temos os diferentes favos, aqui os diferentes favos de Apis mellifera, que já constrói os favos numa posição diferente dos favos das abelhas sem ferrão, tá certo? Ela constrói os favos todos na vertical, com células hexagonais, aquele modelinho que a gente está mais acostumado, que passa mais na mídia, né? E tem uma separação clara de qual célula deve ser utilizada para
postura de cria e qual célula deve ser utilizada para armazenamento de alimento. Enquanto a abelha sem ferrão faz tudo muito organizadinho, célula de cria, pote de alimento é pote de alimento, a Apis já faz uma coisa um pouco mais uniforme. Tem espaço, bota o ovo aqui, sobrou espaço, chegou o alimento, bota o alimento aqui. Obrigado, e está tudo certo, funciona muito bem, né? Se a gente for ainda continuar explorando, a gente tem algumas abelhas que só fazem esse tipo de ninho externo e fazem esse tipo simples. Veja, aqui nós temos uma série de favos, um do lado do outro, mas nós temos, por exemplo, essa daqui, que é uma espécie do gênero Apis, chama Apis laboriosa, né, muito comum no Nepal, e ela faz o ninho em encosta de montanha. E um único ninho, veja, aqui, ó, este é um único favo que ela construiu, tá? E o camarada pendura na cordinha aqui para colher esse mel. Esse mel deve ser um pouco caro, né? Eu não cobraria barato para ir buscar esse mel e depois vender, não, né? É uma abelha extremamente agressiva, ela tem o maior ferrão entre todas as abelhas que nós conhecemos, é uma picada doída, tá? E vamos combinar que o rapaz aí está correndo um sério risco de cair se essa cordinha arrebentar. Bom, a gente continuar seguindo ainda nessas abelhas, nos tipos de nidificação que essas abelhas podem ter, nós temos ainda abelhas solitárias, que fazem ninhos em cavidades pré-existentes de madeira, tá? Então, acha buraquinhos já em árvores, em tocos de árvore que estão em apodrecimento, ou mesmo em madeira mais fofinha que já tem algum buraco, elas simplesmente fazem o seu ninho. Como é que elas fazem? Vão até o fundo, fazem um aprovisionamento de grãos de pólen, bota o ovo, fecha com resina, cera e terra. Mais uma bolinha de pólen, mais um ovo. Fecha de novo, mais uma bolinha de pólen, mais um ovo. E assim por diante. Até que ela chega aqui na ponta da extremidade, que não tem mais espaço para ela ovipositar, ela sela a entrada e, ó, vai embora. E assim segue a vida, tá? Do mesmo jeito que nós temos abelhas solitárias que fazem ninhos em cavidades pré-existentes, nós também temos abelhas que fazem ninhos em cavidades de madeira que elas mesmas escavam, tá certo? Então temos também esse tipo de abelha que escava a madeira, e a estrutura do ninho é muito parecida com essa daí que está no vídeo. E nós temos ainda um outro tipo de abelha, que são as abelhas cortadeiras, né, do gênero Megachile, e elas vão buscar pedacinhos de folha, elas também fazem em cavidades pré-existentes, tá certo? Elas vão buscar pedacinhos de folha e fazem todo esse trabalho, fazem o invólucro inteirinho com folha, e depois fazem lá o aprovisionamento de pólen e botam o ovo. E cada casulinho pode ser individualizado depois, tá certo? Então, mais um tipo de exploração. E ainda, pessoal, uma coisa que pouca gente sabe, mas que é o mais comum que nós temos, é que, primeiro, que a grande maioria das abelhas que nós temos, ela é de hábito de vida solitário, né? E que dentre essas aí, a grande maioria delas nidifica no chão. Veja, essa é a entrada de um ninho de Peponapis, que é uma abelha polinizadora de abóbora, tá? E aqui do lado nós temos o esquema de como é um ninho. Então ela cavuca um ninho, ela faz o buraco, começa lá de baixo, faz lá sua bolinha de pólen, bota um ovo que aqui já virou larva, tampa aqui de terra, cava outro, faz mais um, aprovisiona, tampa de terra, tampa até aqui, e assim ela vai fazendo até chegar e encher todos esses espacinhos aqui, né? Então temos aí um outro hábito de vida. E esse tipo de abelha, ele é altamente ameaçado quando a gente tem, por exemplo, a preparação de terra para a plantação, né? Você passa o arado aqui, ó, 18 centímetros,
pelo menos uns 15, 16, o arado chega lá embaixo. Então, ele leva o ninho inteirinho quando você passa a máquina, né? Então, essas abelhas que nidificam no chão, além de desconhecidas, porque a gente raramente presta atenção num buraquinho desses aqui no chão, né? Elas estão altamente ameaçadas quando a gente faz o processo de preparação do terreno para plantar, tá? Bom, então, agora, saindo um pouquinho do hábito de vida dessas abelhas, de como é que elas vivem e tudo mais, vamos passar um pouquinho de como é que elas fazem o uso dos recursos vegetais, ou seja, qual é a importância da relação abelha e planta, que é uma das relações mais bonitas que nós temos na natureza, né? Então, se nós formos olhar, repara que eu escrevi ali recursos vegetais e não recursos florais, né? Porque nós temos essa ideia inicial de que abelha e flor. Mas veja, a abelha procura muitos outros compostos nas plantas que não são só as flores. Por exemplo, elas usam ceras, resinas e gomas para construir seus ninhos, né? Veja, esse ninho aqui, ó, essa primeira foto que nós temos aqui, ela nada mais é do que uma célula de uma abelha que faz o seu ninho no subsolo. Então, como é que ela faz? Ela cava o buraco, pega a resina e cera, reveste toda a parte interna, impermeabiliza a célula para que, se chover, a água não inunde ali e mate a larvinha dela, tá certo? Depois ela faz o aprovisionamento de pólen e depois ela bota o ovo, tá? Essa foto está aqui, é uma foto do André Matos, que ele me mandou hoje, e eu já pedi para usar aqui na palestra. Repara que aqui na corbícula dessa jataí, ó, olha que linda. Ela está carregando resina. Ó, ela pegou a resina em algum lugar ali na natureza e está levando de volta para o ninho, né? Então, tem aí esse recurso sendo utilizado. Por vezes, o que elas vão fazer com essa resina? Elas vão ainda misturar com outras coisas, como barro, como areia, tá certo? E aí elas vão fazer a entrada do ninho, vão fazer a geoprópolis lá dentro, as melíponas, tá certo? E uma série de outros compostos, de outras substâncias que elas misturam para ter o seu ninho. E ainda nós vamos ter um outro grupo de recursos vegetais que são fragrâncias, os cheiros, os aromas, né? Que vão ser usados especialmente pelas abelhas da tribo Euglossine para fazer aí um mix de aromas e fazer um perfuminho que vai ter a função de atrair as fêmeas. Eu vou mostrar um videozinho lá no fim para gente, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que isso funciona, tá? Agora, pensando em recursos florais, né, na flor em si, sob o aspecto nutritivo, a gente vai ter 3 tipos de recursos que as abelhas podem utilizar, que são o pólen, o néctar e os óleos florais, tá certo? Esses são os principais recursos nutritivos que nós vamos ter aí, que são explorados pelas abelhas, né? E a gente pode ver aqui que eles são armazenados dentro das colônias das mais diversas maneiras, né? Então, como a gente já comentou rapidamente na parte anterior, esse aqui é uma foto de um ninho de jataí, tá? De Tetragonis cangústula. E repara, então, as células de cria estão todas no meio e os potes de alimento estão todos na periferia aqui do ninho. Um pote que é usado para armazenar pólen só vai ser usado sempre para armazenar pólen, pote de mel, tá certo? Célula de cria, célula de cria. Morfologicamente, você tem aí uma distinção, né? Agora, quando a gente parte para o ninho de Apis mellifera, a gente já vai ver que as células são todas construídas com o mesmo formato, aquele formato hexagonal, né? Em geral, no centro do favo, imagina que o favo é uma coisa retangular assim, a rainha começa a postura sempre pelo meio do favo e vai crescendo de forma oval, tá? Em geral, a parte superior
do favo, ela é onde as abelhas vão armazenar aí o pólen e o mel, né? Então, se elas não tiverem espaço para armazenar em outros lugares, elas vão usar sempre a parte superior do favo, e aí elas ficam tudo muito pertinho, muito em conjunto. Diferentemente disso, se a gente olhar as abelhas solitárias, né? Veja aqui as células onde elas vão, bolinha de pólen, ovo, bolinha de pólen, essa aqui eu não consigo ver o ovo. Aqui uma larva já com uma bolinha de pólen do lado de cá, e assim sucessivamente, tá certo? Esses recursos são utilizados, então, tanto para a gente ter a alimentação das fêmeas, né, quanto a alimentação das larvas. Essa última foto aqui, ó, de Tetrapédia diversipes, esse ninho aqui, essa é uma abelha coletora de óleo, tá? Então ela mistura óleo e pólen e coloca ali para suas larvinhas, né? Para os seus ovinhos e larvinhas se desenvolverem dentro do ninho. Quando a gente pensa em pólen, o pólen ele é a fonte principal de proteína para essas abelhas poderem se desenvolver, tá certo? Para as larvas se desenvolverem. A gente já falou um pouquinho dos pelos plumosos, né? Das estruturas especializadas que elas têm para carregar os grãos de pólen e para atrair esses grãos de pólen. E aqui do lado dá para ver que esses pelos são relativamente bem eficientes, né? Veja quantos grãos de pólen estão aqui presos no corpo dessas abelhas, tá? Então, temos aí uma estrutura altamente eficiente. Agora, quando a gente pensa em transporte de pólen, não adianta essa abelha sair voando aqui parecendo que deu um mergulho no pólen, tá certo? Ela precisa, de alguma maneira, compactar esse pólen e carregar ele até o seu ninho. Sempre que a gente pensa nisso, como nós estamos muito acostumados com abelhas sociais, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é que você vai ter o transporte desse grão de pólen na corbícula, né? Elas vão fazer uma bolinha e vão botar na corbícula. Pois bem, somente um pequeno grupo de abelhas possuem corbícula, tá? Que são, então, as abelhas, as mamangavas de chão, as bombos, né? Os euglossini, que são as abelhas das orquídeas, as abelhas sem ferrão e as abelhas do gênero Apis. Essas são as únicas abelhas que têm corbícula. Todas as outras carregam esses grãos de pólen numa estrutura que nós chamamos de escopa, tá? Que é uma série de pelos plumosos muito bem desenvolvidos. Então, se vocês olharem aqui essa fotinha do lado aqui, ó, com a escopa de uma abelha do gênero Centris, o pólen ele é carregado principalmente aqui, ou então algumas abelhas ainda têm essa escopa na parte inferior do abdômen, ó. Então isso aqui, ó, é uma escopa abdominal de uma espécie do gênero Megachile, tá? Então aqui nós temos uma grande diferença na maneira de transportar esse grão de pólen, né? E a grande maioria delas transporta aqui, então, por essas escopas. Enquanto nós temos aqui as abelhas corbiculadas, né? Que são aí as que a gente está mais acostumado a ver, que dá uma impressão de ser uma coisa um pouco mais organizadinha, né? A gente vê aquele pacotinho de pólen compactado, né? Então, veja, ó, isso aqui é uma fêmea de euglossa, uma euglossa basinga, com uma bolinha de pólen aqui, uma operária de Apis mellifera, também na corbícula, uma operária de bombos terrestres nós não temos aqui no Brasil ainda, né? É uma espécie invasora, temos no Chile, temos na Argentina, talvez ela chegue aí pelo Rio Grande do Sul, estamos vendo ainda, não. Trigona spinips aqui, ó, uma nanotrigona, uma iraí, e aqui uma foto bem de close, bem de pertinho, numa corbícula de uma Trigona pallens, né? Então, veja, funciona mais ou menos como uma cestinha, e aqui tem os pelos para aparar e não deixar essa bolota de pólen cair uma vez que isso for coletado, tá? Então, temos aí essas estruturas especializadas, né? Agora, quando a gente pensa num outro recurso, como, por exemplo, o néctar, a gente tem que
ter um ajuste, que assim, a troca entre abelha e planta, ela é uma coisa de mutualismo, né? A abelha vai e obtém seu alimento, e a planta, nessa brincadeira, espalha os seus grãos de pólen e faz a reprodução entre elas, né? O néctar é um a mais, é um chance a mais que a planta oferece para a abelha para que ela vá lá. Então, veja, vem até aqui a minha flor, e além do pólen, eu tenho néctar para te dar, né? E aqui esse exemplo que nós temos na tela aí, que é o da flor de maracujá, ele é muito emblemático. Por quê? O interesse maior da planta é que esta parte de cima aqui, ó, que são a parte do órgão masculino, onde estão os grãos de pólen, as anteras, né? Que ela toque no dorso dessas abelhas. Então, o que ela faz? Ela esconde, ela esconde o nectário aqui embaixo, de modo que quando a abelha pousar nessa plataforma, ela precisa colocar a cabeça para cá. Só que no pousar aqui, ela força com que essa antera desça. E ao descer, ela toca as costas, o dorso do tórax da abelha. Veja que tudo sujinho de pólen. Quando a planta está pronta para ser polinizada, o que vai acontecer? Essa parte feminina aqui, ela desce. Ou seja, quando essa abelha for numa outra flor que está pronta para ser polinizada, ela esfrega esse dorso na parte feminina. E aí fecunda e nós temos o fruto aparecendo, né? Então, aí é assim que surge o maracujá, tá? Então, temos esses mecanismos, né? A gente pensa que só a abelha é esperta, não é. A planta é muito esperta também, né? Para ter aí os seus truques para poder se polinizar, né? Ser polinizada. Evolutivamente é um trabalho bastante árduo, né? E o interessante aqui ainda, especificamente nesse caso do maracujá, é que para a polinização de maracujá, a gente precisa de abelhas grandes, né? Abelhas do gênero Epícaris, do gênero Xilócopa, do gênero Bombus, para poder fazer essa polinização, porque, veja, esse espaço que tem aqui entre a plataforma de pouso e o local onde fica onde ficam os grãos de pólen, ele é grande, ele tem mais de 1 centímetro. Então, se você pegar uma abelha pequenininha, ela entra aqui, rouba o néctar e, ó, vai embora e não poliniza nada, tá certo? Muito bom. Nós ainda temos algumas especializações das abelhas que foram desenvolvidas justamente para acessar esses recursos mais difíceis. Veja, algumas plantas, algumas flores, elas são simplesinhas. Por exemplo, essa que tem aqui do maracujá, por mais elaborada que ela seja, o nectário, o local onde é produzido o néctar, ele está mais ou menos exposto, né? Ela pode vir aqui, colocar a cabeça e pegar. Agora, imagine essas plantas que têm esse tubo da flor que a gente chama de corola, a corola alongada. Uma abelha grande, ela não entra aqui para conseguir coletar esse néctar, tá certo? Tem algumas abelhas que são espertonas. Como é que elas fazem? Vem aqui na base, né? Trigona faz muito isso. Vem aqui na base, rói, faz um buraco aqui e rouba o néctar, tá? Mas a gente tem ainda outros tipos de abelha que desenvolveram ao longo do tempo algumas estratégias que são úteis para coletar esses recursos em flores com longas corolas, como é o caso das abelhas do gênero Euglossa, né? Então, veja, isso aqui, ó, essa estrutura aqui, é a língua dela, por vezes muito maior do que o corpo. Por quê? Ela guarda, né, quando ela voa, a glossa está enroladinha, ela chega nessas flores de corola longa, estica a glossa, coloca lá dentro, suga o néctar e depois vai embora. Tá? Então, temos aí uma série de especializações também. E, por fim, pessoal, o último recurso que nós temos nutritivo aqui para as abelhas seriam as flores de óleo, né? Essas flores que produzem óleo, nós temos aí em torno de 1.500 a 1.800 espécies conhecidas de plantas que produzem óleo, tá? Elas estão divididas em mais ou menos em 11 famílias ali dentro das plantas com flor.
E esses glândulas que produzem óleo, na verdade, elas são nectários modificados, ou seja, planta que produz óleo, em geral, não produz néctar, tá certo? E esse óleo, ele é utilizado aí pelas abelhas também como fonte de nutrientes, né? É um óleo altamente nutritivo e as abelhas acabam por coletar esse óleo e misturar nos grãos de pólen lá nos seus respectivos ninhos, junto com grãos de pólen para que as larvas se alimentem, tá? Nós temos algumas abelhas solitárias aí que são coletoras de óleo, né? Da família Melitide e da família Apide, né? Em Melitide nós temos os gêneros Macropes e Rediviva. Não são gêneros nativos aqui do Brasil, tá? São gêneros que ocorrem na Ásia, na África, tá? Essas duas abelhas que nós temos aí na foto são abelhas que ocorrem na África. E aqui no Brasil nós temos representantes de 4 tribos de abelhas que são solitárias e são especializadas em coletar óleo, né? Que são abelhas da tribo Centridine. Então, lá dentro de Centridine nós vamos ter as abelhas do gênero Centris e do gênero Epícaris. Nós temos aí a tribo Ctenoplectrine, Tapinotaspidine e Tetrapedine. Se você conseguir falar isso tudo muito rápido, você ganha um brinde na próxima palestra, tá certo? Éder, separa aí um brinde para quem conseguir falar o nome das 4 tribos rapidinho. E ainda, o que acontece é que, veja, esse recurso floral, ele é explorado por uma série de abelhas e elas buscam ainda numa série de flores diferentes. Então, não é incomum, né, que esse recurso, que essas abelhas, essas flores, sejam polinizadas por mais do que uma espécie de abelha. Dificilmente uma flor que oferece óleo tem um polinizador muito específico, justamente porque várias abelhas procuram aí essa fonte de alimento, tá? Por fim, pessoal, estou acabando já. Nós temos aí ainda uma relação muito grande das abelhas com os perfumes, com flores que oferecem perfume. E essas abelhas são especificamente as abelhas da tribo Euglossine, as abelhas que são as conhecidas abelhas das orquídeas, tá certo? O que nós vamos ter aqui? Elas são responsáveis, os machos dessas abelhas, eles vão até as flores e coletam esses perfumes para fazer os seus feromônios de atração de fêmeas, tá? Eles, em geral, buscam uma série enorme de compostos em forma de ceras ou em forma de óleos perfumados, tá? E elas acabam sendo os principais polinizadores dessas famílias de planta: Euphorbiaceae, Plantaginácea, Orquidácea, Anonácea, Araceae, Solanaceae e Generiaceae, né? A gente tem aí uma gama grande, a gente sempre pensa nos Euglossine como as abelhas das orquídeas, mas elas acabam visitando uma gama muito grande de famílias de plantas, né? E como é que isso vai funcionar? Veja, os Euglossine são mais ou menos em torno aí de umas 200 a 220 espécies descritas, tá? Vira e mexe tem uma espécie nova de Euglossine sendo descrita, ou seja, a gente não conhece muito bem ainda como é que elas, qual é a diversidade real delas, tá? Todo o trabalho, ele é feito, todo o trabalho de reconhecimento das espécies, a maior parte deles, ele é feito com indivíduos machos, diferente de todas as outras abelhas que a gente trabalha com as fêmeas. Em Euglossine é muito mais fácil você coletar machos do que fêmeas. Por quê? A gente tem alguns compostos sintéticos, como o eucaliptol, eugenol, acetato de etila, que são um perfume que esses machos vão buscar nas plantas. Então, se a gente espalha esse perfume, essas essências, em folhas de papel, chumaço de algodão, os machos vêm. Então é muito fácil coletar machos dessa espécie, desse grupo, né? dessa tribo de abelhas.
e isso acaba facilitando. Então, quase tudo que a gente sabe de euglossine é baseado em macho, tá? Se a gente for pegar aqui, a gente tem que eles são capazes de voar distâncias muito longas, né? Esse trabalho de 1971 que está mostrado aí do Jansen, ele fez o seguinte, ele pegou uma fêmea de euglossa, botou num tubinho, marcou ela com uma bolinha de tinta nas costas, pegou o carro, dirigiu 25 quilômetros, soltou a abelha, voltou para casa, no dia seguinte a abelha estava lá de volta. Tá certo? Ou seja, 25 quilômetros é um espaço muito grande para essa abelha mapear, né? Então, nesse sentido, ela não só é importante como polinizador de todas essas plantas, mas também ela é importante polinizador de plantas que estão muito distantes na natureza. Então, uma coisa que eu sempre, quando eu era mais novo, né, que eu achava sempre muito lindo quando passava de carro e via de longe um ipê amarelo aqui, lá longe um outro ipê amarelo, eu pensava, poxa, né, que lindo. Depois fui ficando mais velho, estudei biologia, pensava, como é que acontece a polinização? Como é que eu troco o pólen dessa árvore com essa árvore tão distante? Tá aí a resposta, né? Essas abelhas que voam grandes distâncias são as que fazem essa polinização de plantas, indivíduos que ficam muito dispersos na natureza, tá bom? Nós temos aí em torno 5 gêneros nessa tribo, né? A euglossa, eufrísia e eulema. Euglossa são essas mais metálicas que nós conhecemos, né? Tem azul, tem verde, tem avermelhada, tem alaranjada. Elas têm aí em torno de 8 a 20 milímetros, né? São troncudinhas, mais robustas, né? Temos aí o gênero eufrísia e temos também o gênero eulema, são abelhas maiores, mais fortonas, né? E todos esses três, os indivíduos, os representantes desses três gêneros, eles são indivíduos de vida livre, tá? Ou seja, é o que a gente imagina. Vai na flor, coleta seu grão de pólen, volta, bota seu ovinho e tudo mais. Os outros dois genes, Exerete e Agli, eles são dois gêneros que são cleptoparasitas, e em especial de Eulema nigrita e de abelhas do gênero Eufrísia. Então, como é que funciona? A Eulema trabalhadora sai ali, vai coletar o seu grão de pólen, volta, faz o seu ninho, bota ali a sua bolinha de pólen, bota o ovo em cima. Quando já está quase fechada e ela sai para buscar mais alguma carga, tanto a Agli quanto a Exerete entram, botam seu ovinho ali e vão embora. A Eulema chega, fecha o ninho, o que acontece? O ovo da Exerete e da Agli, ele se desenvolve mais rapidamente do que o ovo da Eulema. Então ele nasce antes, e no que a larva nasce antes, ela mata o ovo original da Eulema e se desenvolve ali, e aí ela acaba eclodindo daquele lugar, tá certo? Agora, se a gente for pensar aqui nesses nossos euglossine, né, tem essa polinização, esse interação muito íntima, né, com as espécies de orquídea, mas eu queria mostrar para vocês um vídeo. Deixa eu tentar mudar aqui o nosso compartilhamento de tela, porque eu quero mostrar para vocês um vídeo que tem no YouTube, e ele é fantástico. Ele é um vídeo do Smithsonian Institute. Quem fez ele foi o professor David Rubik, tá? E eu quero mostrar ele aqui para vocês. Vou esperar um minutinho para dar tempo para vocês conseguirem, para abrir a tela de vocês. E veja, o que ele fez nesse vídeo aqui? Ele pegou um pedaço de papel, tá? Pendurou numa árvore, pegou uma dessas essências que eu falei para vocês e acabou umedecendo esse papel. O aroma é um aroma muito forte, ele se espalhou pela floresta, e agora, o que eu queria mostrar para vocês? Veja, os machos reconhecem, tá certo? Pousou no papel, e repara que ele vai raspando com as patas dianteiras o papel e pegando essa essência. Agora, no voo, ele passa, tá vendo? Ele esfrega as patas anteriores nas patas medianas e depois vê essa estrutura mais gorda aqui, mais gordinha na perna posterior,
todas essas essências elas são depositadas ali dentro. E ali ela sofre uma série de mudanças e mistura com outros perfumes que ele vai coletar ao longo da natureza, em diversas fontes florais, tá certo? E aí, o que ele faz? Depois disso, e quando o seu perfume de atração de fêmeas está pronto, esse macho vai voar pela floresta, escolher uma árvore, olha a estratégia aqui legal, vai escolher uma árvore e vai pousar nessa árvore, tá? Vai ficar paradinho ali. Nesse momento, ele expõe o cheiro e a mistura de todos os perfumes que ele fez e abana as asas novamente. E isso espalha esse perfume que ele fez. E aí, esse perfume atrai as fêmeas. Percebam a fêmea chegando aí, né? E aí, a fêmea, se gostar do perfume, é assim que ela escolhe o macho com quem ela vai acasalar, né? Então, o que nós temos aqui, em geral, é que, como a fêmea de o Egloscine não pode ser mais forte, mais bonito, ele é mais cheiroso, tá certo? Em sendo mais cheiroso, é assim que ela escolhe qual é o macho com quem ela vai acasalar, né? Então, estamos caminhando aqui para o finzinho. Só queria agora contar mais uma historinha para vocês e, no fim, acabar pedindo um pouco do apoio de vocês para a gente poder continuar avançando aqui na produção de conhecimento sobre a biodiversidade de abelhas. Se a gente for trabalhar, dar uma olhada no que nós temos, veja, esse mapa, esse mapa do Brasil, ele está mostrando os pontos de coleta sistemática de abelhas. Ou seja, ponto que o pessoal vai lá, uma vez por mês, arma as iscas, as armadilhas, faz coleta, traz para o laboratório e identifica todos os organismos. Se vocês repararem bem nesse gráfico, veja, tem uma região aqui próxima ao litoral que está muito bem amostrada, mas tem uma região que nós temos, não estou dizendo que a gente não conhece nenhuma abelha dessas regiões, tá certo? Estou dizendo que a gente não tem levantamentos sistemáticos realizados. Então, a gente conhece as mais comuns. As mais raras, a gente não conhece. Veja, isso dá levanta um alerta na gente, que é o seguinte, a gente não tem esses levantamentos, ou seja, a gente não conhece a nossa fauna. Eu diria que aquele número de 3.000 espécies, ele é subestimado para o Brasil, tá? E ainda a gente não tem o número de especialistas necessário para mudar esse cenário, para que a gente consiga fazer esses levantamentos, né? E aí vem a grande sacada da Sheina, vocês devem ter assistido a live da Sheina, acho que foi segunda-feira, sobre alimentação, né? E do Celso, que é o meu aluno de doutorado, que estão trabalhando no desenvolvimento desse aplicativo aí, o Beekeep, que ele serve para ajudar a gente a mapear essa biodiversidade de abelhas. Como é que ele vai funcionar? Mais ou menos como uma rede social. Vai baixar o aplicativo no seu celular, né? Vai ter uma versão aqui no máximo uns 2 meses aí, tanto para Android quanto para iPhone, né? Você vai baixar, fazer um login, se cadastrar e vai achar os seus amigos. Olha aqui, então você acha o fulano, beltrano, ciclano, né? Cria uma espécie de uma rede social. Só que em vez de você ficar postando foto do seu cachorrinho, foto do pôr do sol, foto do pão que você fez na quarentena, você vai achar e vai tirar fotinho de abelha para mim, né? Seja abelha, seja foto de ninho, seja foto de abelhas. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, tira uma foto. Por exemplo, aqui, no caso que nós temos aqui, a Sheina é um dos usuários, tá certo? E ela tirou foto de um ninho de mirim guerreira, Plebeia pugnax, tá? O Celso foi lá e tirou foto aqui de acho que é uma rufiventre, se eu não me engano, né? E isso vai aparecer nos pontos de cada abelha por aqui. A gente for olhando, então, veja, aqui nós temos nunca, né? E vai abrindo, um pouco em São Paulo, um pouco aqui para a região do Vale do Paraíba, em Ribeirão,
sul de Minas aqui, região de Bauru, tá certo? Então, a gente vai vendo. E aí você não só vê as suas postagens, como você vê as postagens dos seus amigos, das pessoas que você segue, e assim a gente vai tendo a informação. Se você clicar em cima de uma dessas fotos, você vai ver lá, olha aqui, o Celso Barbieri, no dia 11 de agosto, tirou uma foto de uma uruçu amarela, e aqui sai mais ou menos a localização aproximada desse ninho. Nunca a localização exata, sempre a localização aproximada, para evitar que, ali tem um ninho de iraí, vou lá e tiro, né? A gente sabe que, infelizmente, tem gente que faz isso, tá? E uma coisa legal é que você pode me ajudar a identificação. Então, a Sheina foi lá, marcou que era uma mirim guerreira. Você não concorda? Bom, vem aqui, clica aqui e fala para mim, Sheina, isso não é uma mirim guerreira, isso é uma mirim guaçu. Pronto, tá ótimo, e a gente vai. Conforme você vai tendo um número maior de identificações ou de confirmações de que essa espécie é isso mesmo ou de que é outra, a gente vai tendo aí um consenso e construindo. Isso é o que a gente chama de ciência cidadã. Então, vocês, os cidadãos que não estão envolvidos diretamente na ciência, ajudando a construir o conhecimento, tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem. Então, quando a gente deve ter, fiquem atentos aí nas redes sociais, a gente deve soltar esse aplicativo em breve, tá? Vou pedir o auxílio aí do pessoal da Apiagre, do Éder, para a gente poder fazer uma divulgação, e a gente conta com vocês justamente para tentar mudar esse cenário, para a gente poder fazer esse mapeamento mais efetivo das abelhas, tanto em ambientes urbanos quanto em ambientes rurais. Certo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para falar. Eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram aqui no WhatsApp. Vamos ver se eu consigo responder algumas delas. Muitas coisas são bastante específicas, né? Então, isso acaba, nem sempre a gente consegue. Vamos lá. Existe um número ideal de enxames da mesma espécie para que se garanta a diversidade genética do meliponário? Olha, isso é uma questão extremamente controversa. Tá? Tem lá a continha do trabalho do Dr. Kerr com 44 colônias, né? Mas eu acho que esse número ele é exagerado, né? Se a gente tiver uma boa diversidade, e se aí umas 20, 25 colônias, e na região de ocorrência da abelha, eu acho que isso é o mais importante, tá? Porque assim, o que acontece? Suponha que eu pegue uma uruçu nordestina e traga aqui para São Paulo. Coloco lá na USP Leste comigo e deixo um ninho, 2 ninhos, 3 ninhos, que seja. E eu não tenho mais nenhuma uruçu nordestina no entorno, em lugar nenhum. Todo macho ou toda rainha que nascer só vai ter macho e rainha dessas 3 colônias para nascer. E aí vai ser já o endocruzamento, macho diploide, e a população acaba. Se eu estou trabalhando com a espécie que é endêmica da região, que ela ocorre naquela região, eu sempre vou ter ninhos perdidos, espalhados dessas abelhas naquela região. E isso vai me gerar um aporte de machos para sempre as minhas rainhas terem uma diversidade genética para a gente trabalhar. Tá? Então, assim, se você está trabalhando dentro da região que é a região de ocorrência da abelha, deixa eu tirar daqui. Se você está trabalhando dentro da região de ocorrência da abelha, eu acho que ela é mais fácil de ser mantido do que se efetivamente a gente estiver trabalhando com uma abelha que não é endêmica, tá certo? Mas essas contas são controversas. Eu particularmente acho que tem algum erro naquela conta do Dr. Kerr, mas ainda vou ter que debruçar um dia sobre aquele artigo e entender exatamente ali, mas eu não trabalharia com essas 44, tá? Falando em biodiversidade, o que você diria a respeito de princesas de abelha sem ferrão copularem com mais de um zangão? Olha, eu tinha certeza absoluta de que a cópula da rainha de uma princesa com um zangão acontecia só em espécies de ninhos menores, tá certo?
por convicção, eu tinha a certeza absoluta que espécies que tinham uma população muito grande, como trigona, por exemplo, elas deveriam acasalar com mais de um macho. Eis que qual não é a minha surpresa, quando a gente fez um trabalho, pegamos operárias de de várias colônias de trigona, todas com mais de 5 mil, 10 mil indivíduos na colônia, e todas as operárias que tinham ali, quando eram filhas de uma rainha, tinham sempre o mesmo parentesco com o pai. Então, ao que tudo indica, é isso mesmo. Em Meliponine, o que acontece é que você tem cada princesa acasalando só com um macho, tá? Óbvio que faltam estudos a mais em outras espécies, né? Mas a gente esperaria um número maior de machos nessas espécies com um maior número de operárias na colônia. A única que a gente conseguiu fazer o estudo até hoje não tem. Mas vamos continuar, quem sabe a gente acha alguma coisa. O que se sabe até hoje que é isso mesmo, um macho, uma princesa, tá? Como manter a qualidade genética do plantel? Se é necessário misturar abelhas de regiões diferentes. Olha, eu não recomendo a gente ficar fazendo essas mudanças de ambientes muito distintos, tá? O que acontece é que quando você tem o pool genético das abelhas, daquela população, naquela região, ele está adaptado a viver naquela região, tá certo? Então não adianta você pegar, por exemplo, uma mandaçaia de Curitiba e trazer para o Guarujá, achando que você está aumentando o seu plantel genético. Pode ser que ela se adapte bem? Pode, mas pode ser que não. Essa variedade ela vai acabar se diluindo no meio de toda aquela população que a gente tem, tá? O que eu acho que é o mais efetivo, se você precisar trazer abelhas, importar, comprar abelhas de algum lugar, procurar lugares onde o ambiente, o bioma, ele é muito similar ao que a sua abelha já vive, né? Então, se você vive em região de Mata Atlântica, procure trazer abelhas de região de Mata Atlântica próxima, uns 50, 60, 70 quilômetros. Não tem necessidade de você ir do outro lado do país buscar essa colônia, tá? Pensei brevemente. As linhas de pesquisa, tem alguém pedindo as minhas linhas de pesquisa, por favor, tem o meu e-mail no fim da palestra, é tfrancoy, francoy com y no fim, @usp.br. Me manda um e-mail que a gente consegue fazer esse bem bolado, essa troca, tá? Tá na tela? Perfeito. Meu e-mail tá na tela aí, então só vocês copiarem, mas pode me mandar esse e-mail, eu vejo todos os dias, ele fica aqui no celular, então é sábado, é domingo, ele apita, eu acabo vendo, né? Vira e mexe eu respondo também. Tem uma pergunta aqui sobre os efeitos de criação de abelhas fora do seu bioma e sobre hibridização. Qual é o grande X da questão? Por que eu particularmente sou contrário a você criar abelhas fora do seu local de ocorrência, se ela não ocorre naturalmente ali, o transporte dela, né? Primeiro que você vai ter que trazer um plantel, um número grande de colônias para você ter a manutenção e evitar a depressão endogâmica, a produção de machos diploides e tudo mais. Mas, tirando isso, eu acho que o meu grande ponto aqui é que, ao trazer uma abelha para uma região onde ela não ocorre, você automaticamente está introduzindo um competidor no ambiente, tá certo? Então, tem um trabalho do David Rubik, que é o pesquisador que fez aquele vídeo que eu mostrei para vocês da Euglossa. Ele trabalha no Panamá e ele tem um trabalho que é muito lindo. Ele tem alguns ninhos, que ele coletou alguns ninhos de trigona antes da abelha Apis mellifera chegar no Panamá e depois da abelha Apis mellifera chegar no Panamá, na mesmíssima região. A flora continuava a mesma, tá certo? E o que ele observa é que, fazendo uma análise dos grãos de pólen que estão presentes naquele ninho, ele enxerga uma mudança de
dieta alimentar das abelhas. Elas não iam mais buscar pólen nas plantas que elas iam anteriormente, porque provavelmente as apes estavam competindo com ela por aqueles recursos e elas tiveram que se deslocar. Agora, se apis, que é uma abelha tão evolutivamente tão distante de Meliponine, compete com ela, imagina se eu trago uma melípona para competir com outra melípona, uma trigona para competir com outra trigona, uma escaptotrigona com outra escaptotrigona, percebe? Você está inserindo um fator de competição que pode ser prejudicial para as populações locais. E eu entendo todo a questão, por exemplo, às vezes você quer trazer uma abelha porque ela é mais produtiva, tá certo? Ora, vamos trabalhar com as espécies locais, vamos gerar programas de melhoramento genético dessas espécies locais, vamos trabalhar para fazer essas aqui produzirem mais mel, tanto na parte de produção de mel, quanto na parte de manejo, né? Tem um monte de coisa para a gente melhorar, sem precisar ficar importando abelhas, tá? Tem aqui a da diversidade, a próxima pergunta é a mesma coisa. Os únicos insetos que produzem mel são da família Apidae. Mel, como a gente conhece, sim. A pergunta aqui é se são só os da família Apidae que produzem mel. Mel, como a gente conhece, sim, né? Esse néctar desidratado, enzimado e tratado ali pelas abelhas são só essas espécies. Em geral, esse mel mesmo que a gente tem, ele é só dessas espécies sociais, tá? Você tem até alguns compostos açucarados que outras abelhas produzem e coletam e produzem, mas não tem esse aspecto de mel, porque ela não faz esse estoque, né? A sacada do mel para as abelhas é que ele serve como um estoque de alimento para momentos em que você precisa alimentar massalmente as larvas ou que você precisa alimentar os adultos. A abelha solitária, o que ela faz? Ela pega um pouquinho de néctar só para ajudar a fazer a bolinha de pólen, tá certo? Deixar ela mais fixa e pronto. E quando ela precisa, ela se alimenta do próprio néctar ali, que é só ela. Então não tem necessidade dela estocar esse mel, tá? Uma pergunta do óleo da copaíba. Vou ficar devendo, Reginaldo, não sei. Tá? Posso procurar, me manda um e-mail, qualquer coisa a gente continua essa conversa por lá. Tem várias abelhas verdinhas em um canto da chácara, perto de um amontoado de telhas no chão, parecido com um formigueiro, porém um buraco para cada uma. Olha, nem toda abelha verdinha é euglossa, tá? A gente tem aí essa ideia de viu uma abelha verde metálica, acha que é euglossa. Não só isso, tá? Uma série de abelhas solitárias, principalmente da família Alictidae, né? Elas também são metálicas, elas são mais magrinhas. Se você olhar ela assim, ela parece ser mais esbelta, tá? Elas também fazem ninho em cavidades pré-existentes, tá? Pode ser que a gente esteja falando delas. Temos estudos publicados sobre o mapeamento das espécies existentes no Brasil por regiões. Olha, Manuela, nós temos um site muito bom, que tem tido um esforço muito grande da gente popularizar esse conhecimento sobre distribuição das abelhas e tudo mais. Tem um site muito bom, chama gbif, gbif.org, tá? Se você entrar no gbif.org ali, você consegue filtrar por espécie, por grupo, e ele acaba te mostrando a distribuição geográfica de vários grupos, né? Sejam abelhas que estão em coleção, sejam abelhas que estão colocadas, tiradas em aplicativos como o Beekeep vai ser, como o iNaturalist, tem um monte de fontes de dados que são importantes aí que a gente consegue fazer esse tipo de informação, tá? O que impede de a pessoa publicar fotos de espécies exóticas no Beekeep? Nada impede. Por mais que ela seja exótica, o que vai acontecer? Por exemplo, a Apis mellifera ela é exótica, tá certo? Mas ela acontece no nosso ambiente. Apareceu ali, você marca e eu vou ter o tag. Quando você fizer o upload da foto, junto com a foto, tem uma série de dados que sobem com ela. Por exemplo, que hora que ela foi tirada, a localização de GPS que ela foi tirada, tá certo? E aí eu vou conseguir
extrair da fotografia esse tipo de informação. E aí eu sei, veja, olha, a pessoa que tirou essa foto aqui na cidade de Araraquara tirou uma foto, veja, nesse lugar dessa apis mellifera, aqui, 7 horas da manhã, e ela estava nessa flor. Eu consigo enxergar a flor também, tá certo? Então, nada impede você de postar foto de abelhas exóticas. A ideia nossa é descobrir mesmo todas as espécies de abelha que nós temos por aqui. Eloy pede para a gente fazer um vídeo explicando como diferenciar as espécies de trigona e as outras parecidas. Olha, amigo, vou te contar que não é a coisa mais fácil do mundo fazer isso não, né? Tem aí uma série até, eu já vi rodando nos grupos do WhatsApp, algumas plaquinhas, né, para você identificar as pretinhas, a cor da asa, tem um pontinho no abdômen, 2 pontinhos, né? Mas a gente pode pensar em fazer alguma coisa assim. Obrigado pela sugestão, vou armazenar aqui. E aí, qual distância boa para um zangão de mandaçaia? A gente não sabe. Não sabemos o quanto os machos de abelha sem ferrão são talvez o grupo mais negligenciado de informação que nós temos. Porque o que acontece é que, a partir do momento que ele sai do ninho e vai embora, a gente perde. Né? Às vezes a gente acha alguns machos dormindo na flor, outros machos dormindo, aglomerado de machos dormindo em plantas, né? Mas assim, é raro. Então a gente não sabe o quanto efetivamente esses bichos voam. O que eu posso te dizer não é especificamente de mandaçaia, é de jataí. Tem um trabalho que foi realizado pela professora Maria Cristina Arias, aqui do Instituto de Biociências de São Paulo, junto com o professor Spencer, e que eles pegaram na Porta das Colmeias de Jataí, formou aquela nuvem de macho quando a princesa ia sair, e eles coletaram todo um monte daqueles machos e fizeram a identificação. E ali, aqueles machos vinham de mais de 600 colônias diferentes, ou seja, eu estou imaginando que eles voaram de muito longe para chegar ali, tá? Mas mais que isso, a gente efetivamente, qualquer coisa que eu te falar, eu estou só especulando, tá certo? Bom, pessoal, acho que acabaram as perguntas aqui. Eu queria mais uma vez agradecer vocês que assistiram. É um prazer para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente faz a vida inteira. Agradecer à Apiagre, ao William, ao Éder, tá certo? Que são pessoas ponta firme aí que estão o tempo todo proporcionando esse momento para a gente ter essa troca. Lembrando que tem um linkzinho, um QR Code em algum lugar aqui, se alguém quiser ainda fazer a doação para as instituições de caridade, tá certo? E no mais, queridos, eu agradeço muito a todos, desejo a todos uma boa noite e vamos seguir que amanhã tem live de novo. Deixa eu só olhar aqui para fazer propaganda para vocês. Amanhã, às 15 horas, tem uma live de manejo de marmelada com o Anderson, e às 17 tem uma live da Carol Matos de regulamentação dos meliponicultores no estado. Lives importantíssimas. É isso aí, pessoal. Obrigado de novo. Um abraço. Deixa eu mandar um beijo aqui para meus alunos que pediram para eu falar um beijo para eles. Tchau, pessoal. Até a próxima.